Olá! O estado de Minas Gerais é conhecido pelas suas cidades históricas, e uma das mais famosas é Mariana, que foi sua primeira vila e capital. A cidade virou notícia em 2015 após o rompimento de uma barragem no distrito de Bento Rodrigues, que deixou mortos e desabrigados. 8 meses depois, Letícia Gameiro decidiu mostrar, por meio do documentário Órfãos de Bento, resultado do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, como os moradores estão reconstruindo suas histórias. Este é o assunto do Doc Oficina de hoje, e Letícia Gameiro é a nossa convidada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, prazer. Prazer. Antes de tudo, gostaria que você falasse sobre a escolha do seu tema. E o título, Órfãos de Bento, tem a ver com a religiosidade do local? Bom, eu escolhi o tema quando eu tinha que decidir o meu trabalho de conclusão de curso. E tinha acabado de acontecer, né, no ano anterior, a tragédia lá em Mariana. E foi um assunto que me tocou muito. Desde que aconteceu, eu fiquei muito assustada e chocada com a grandiosidade que teve, né? Foi o maior desastre ambiental do Brasil, então me chocou muito. E quando eu decidi ir para lá, eu quis fazer um documentário, porque eu acho que, pelo tamanho da tragédia, era a melhor forma de mostrar como estavam as coisas e as histórias, muito melhor do que um livro, talvez, ou qualquer outra coisa do tipo. E o nome Órfãos de Bento foi justamente porque eu foquei o meu documentário inteiro na vida dos moradores, dos sobreviventes, né, de lá. Então, muitos deles têm uma saudade enorme do local lá de Bento Rodrigues. Então, assim, tem a ver com a religiosidade, porque lá o São Bento era o padroeiro deles, né, de todos os moradores, mas é também porque eu senti que eles ficaram realmente órfãos do local que eles moravam. E você esteve em Mariana, né? Como foi entrar em contato com pessoas que tiveram que viveram esse conflito, essa tragédia? Então, eles foram muito receptivos. Apesar de já terem dado muitas entrevistas quando aconteceu para vários veículos, né, de comunicação aí, eles foram muito receptivos porque eles querem contar a história deles, eles querem reivindicar os direitos deles e mostrar o que aconteceu. Então, ao mesmo tempo que foi um momento muito sensível, né, para mim e para eles, de contar essa história, eles quiseram falar. Então, foi bem tranquilo, assim. E você é formado em jornalismo. Como você vê a questão da mídia na cobertura sobre o caso? Justamente foi um dos temas que eu abordei no relatório, né, do meu TCC. Eu estudei bastante como a mídia abordou no dia que aconteceu, no mês que aconteceu e nos meses seguintes. Eu acho que foi bem coberto, foi um assunto até do mundo, né? Não só aqui no Brasil, foi bem coberto, mas o que eu senti falta, e foi por isso que eu foquei no meu documentário, foi o depois, né? Como que a Samarco estava lidando com isso? Eles ajudaram os moradores, não ajudaram? Por isso que eu fui para lá depois de 8 meses, né? E quis contar, assim, passo a passo, como foi sendo a relação da empresa com as pessoas que sobreviveram. Então, a mídia cobriu, claramente, foi um assunto muito, muito falado, mas eu quis focar mesmo na história de vida das pessoas. E como você entrou em contato com essas famílias? Na verdade, assim, eu entrei em contato com alguns moradores antes de viajar, mas chegando lá, eu vi que era uma cidade bem pequenininha e o pessoal que era de Bento Rodrigues estava morando lá em Mariana agora, então foi fácil de achar eles. Eu perguntei, assim, para 1, 2 pessoas da cidade, eles falaram, nessa rua aqui tem bastante gente que era lá de Bento, que está morando aqui agora. E eu simplesmente batia na porta e falava, oi, tudo bem, apresentava o meu projeto
e perguntava se a pessoa queria aceitar falar da história dela ou não. E bastante gente aceitou, então foi tranquilo. Em relação a isso, foi bem tranquilo. Você ficou quanto tempo lá fazendo essa pesquisa? Eu pesquisei bastante antes de chegar lá, porque eu sabia que o tempo ia ser curto. O meu irmão que foi comigo tinha um tempinho bem curto, assim, de dias, né? Ele não podia ficar muito tempo fora. Eu peguei férias no meu estágio, que eu estava na época, peguei 2 semaninhas e fui para lá. Então, a minha pesquisa foi feita toda antes. E a forma de tratar o assunto em relação ao seu trabalho? Como você teve esse cuidado de não tomar o assunto como um sensacionalista, não deixá-lo sensacionalista? Então, a parte das entrevistas foi a parte mais difícil, porque era um assunto muito sensível para eles, apesar de ter passado muito tempo, principalmente com a senhorinha que eu falei, né? As pessoas mais idosas, elas são ainda mais sensíveis em relação ao assunto, então, ao mesmo tempo que eu tive que tomar muito cuidado para, como você disse, para não virar uma coisa sensacionalista e forçar a pessoa a se emocionar ou qualquer outra coisa do tipo, eu quis que ficasse bem como um bate-papo mesmo. Eu fiz as mesmas perguntas para todos os entrevistados, para ficar uma ordem cronológica. Então, eu perguntava, o que você estava fazendo no dia que aconteceu? E quando você viu a lama chegando, como foi? E como você está agora? Você sente saudades? Então, eu fiz todas as mesmas perguntas, então cada um foi respondendo na sua visão, né? Mas foi bem difícil, assim, ouvir também o casal que perdeu a filhinha. Foi bem chocante, porque você tem que ouvir aquela história e, assim, não pode se deixar abalar. Você tem que ouvir ali o que eles estão falando e se manter e continuar, sem se abalar. Foi bem complicado, mas foi uma experiência única. Qual foi o ponto marcante desse trabalho? O ponto marcante, eu acho que a viagem como um todo, porque foi bem assim, de última hora que eu decidi a viagem, assim, de sair daqui de São Paulo e ir para lá foi bem corrida, eu esperava ir um pouco depois do que eu fui, mas o ponto marcante foi, com certeza, quando eu fui até lá, o local que aconteceu a tragédia. Quando eu cheguei lá e vi aquela destruição mesmo, sobraram assim algumas paredes, eu vi alguns carros soterrados. Isso eu fiz questão de filmar tudo, assim, eu só podia ficar 1 hora lá dentro e eu tinha que estar lá com a Guarda Civil, você não pode ir desacompanhado, mesmo sendo imprensa, você tem que ir com a Guarda Civil. Então eu cheguei e filmei tudo assim, nem deu tempo de sentir muita coisa, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu fiquei chocada com as imagens que eu tava vendo, eu tinha que filmar tudo, eu tinha que gravar tudo, era a minha única oportunidade, eu só pude ir pra lá um dia. Então, eu filmei tudo rapidinho, entrevistei a Marinalva, que foi uma das moradoras que foi comigo, mas com certeza foi um momento muito marcante pra mim, que eu vou lembrar assim pra sempre. Essa questão fica bem visível no seu trabalho, mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. O Doc Oficina volta já! Com 2 dias, eu já falei, minha menina não tá viva. Viva ela não tá mais. A gente foi pro velório e tal, não podia ver, né? O caixão todo fechado, todo vedado. Perdeu 2 pessoas, 2 adultos que eram do lugar, e 2 crianças que tinham tudo para viver. E tinha uma que gostava de vir passear, veio passear e não voltou mais. O Doc Oficina está de volta e estamos com a convidada Letícia Gameiro, que registrou em seu TCC a reconstrução da vida dos personagens que sofreram a tragédia de Mariana, em Bento Rodrigues. Letícia, ainda continuando falando sobre sua sensação de ir até o local, o que você viu lá foi diferente do que a mídia retratou? Então, eu me lembro muito bem que quando aconteceu, né, que foi em novembro, a mídia conseguiu mostrar muito bem a lama, aquele mar de lama que foi mesmo. E como eu fui 8 meses depois, aquele mar de lama já não existia mais. Agora lá assim, é praticamente um deserto, tudo é terra e pó, e ficou um lugar muito quente e assim, um cenário de destruição mesmo. Então o que eu vi lá foi bem diferente do que eu tinha visto na televisão quando aconteceu. Mas, assim, o cenário de destruição é basicamente o mesmo. Então,
como eu falei, as paredes, né, do que restou de algumas casas, carro soterrado, pneu, televisão. Eu vi bastante roupa também, roupa assim jogada, até um varal, tinha até um varal com as roupinhas penduradas. Então, é engraçado como tudo se destruiu e algumas coisas ficaram intactas lá, né? E o que você sentiu ao ver toda aquela tragédia? Foi uma mistura de sentimentos, na verdade. Eu fiquei... É uma sensação horrível, né? É como se você estivesse num cenário de filme, assim, de terremoto, de tsunami, mas, ao mesmo tempo, eu tive que me manter firme, porque eu estava lá para gravar. Eu tinha pouquíssimo tempo para ficar lá, então eu falei, não, vou focar, se eu ficar emocionada, se eu me desestabilizar aqui, não vai sair nada pro meu documentário. Então, eu foquei e filmei. Foi isso. E qual personagem mais marcou você durante essas entrevistas? Então, a Marinalva foi uma pessoa que me ajudou muito lá. Eu senti que ela tinha essa coisa de querer mostrar o que aconteceu e querer ir atrás dos direitos dela. Algumas pessoas ficaram tão tristes, tão abaladas, que só querem, sabe, viver agora e meio que esquecer o que aconteceu. Mas, então, ela me ajudou demais, então, ela foi muito importante no trabalho como um todo, e ela foi comigo até lá, né, até onde aconteceu tudo, e eu consegui entrevistar ela lá. Então, eu gostei muito desse sentimento que ela tava, sabe, eu gostei bastante dela. A Elides Paixão, uma das personagens que você entrevistou, ela falou muito da reconstrução da cidade, que essa Marco, ela levou o pessoal para ver um novo território. Uhum. Isso é apoiado por todos os moradores de querer ter uma outra cidade ou não? Sim e não. Alguns querem voltar, querem ter de volta Bento Rodrigues, querem ter a vila deles, a calmaria deles, que eles sentem muita falta disso. Eles falam que lá era um lugar muito tranquilo, tinha animais, tinha a própria igreja, a própria escola. Então, alguns querem sim voltar a ter esse local e alguns não. Alguns falam que nunca vai ser a mesma coisa, independente de ser construído novamente, nunca vai ser a mesma coisa, então é indiferente se eles continuarem em Mariana ou ir pro novo Bento Rodrigues. Letícia, eu gostaria muito de continuar falando sobre esse assunto, que é muito importante, sobre Bento Rodrigues. Mas, infelizmente, o Doc Oficina chega ao fim. Agradeço muito pela sua participação e agradeço também por você ter aceitado, assim, com tanta facilidade de vir até aqui. Obrigada a você, foi um prazer. Agradeço muito pelo espaço de falar sobre esse trabalho. O Doc Oficina fica por aqui. Até o próximo programa.